E o Arthur tinha comentado isso aqui da rotina. Também o Chesterton, ele tem um livro chamado Tremendas Trivialidades, um livro de crônicas, assim, ele tentando aprender a ter um olhar belo sobre as pequenas coisas, né, nessa linha do extraordinário no ordinário. E tem uma parte lá que ele comenta assim, os homens de antigamente, eles tinham como princípios ali imutáveis, né, as coisas imutáveis na sua vida, altos valores, né, a religião, etc, etc. O que era mutável? Todo o resto, né? O que eles comiam, etc, etc. As pessoas falariam sobre acordar cedo, não de um ponto de vista de um fim em si mesmo, mas como algo meramente prático. Ó, meu filho, acorda cedo, porque fica mais fácil para trabalhar, né? E ele falou que hoje em dia a gente inverteu tudo, né? O que é mutável hoje em dia são os nossos valores, a nossa religião, as coisas... O norte, né? Em torno do qual a gente vai pautar ali as nossas decisões, o que é fixo, né? Todo o resto que antes era secundário. Então, assim, você vê as pessoas que têm um rigorismo ali em sair da dieta maior do que de sair ali do que é certo, né? Então, a pessoa não perde o horário ali da academia, não perde o horário ali de 5 da manhã. Então, antigamente, você olharia por olhando ali um homem honrado, né? Falaria, olha, ele é leal à esposa, ele é um bom pai, né? Ele cumpre ali a palavra dele, ele pagou as dívidas dele, etc, etc, né? Hoje em dia, o exemplo do super-homem, né? Se ele acordar às 5 da manhã, tiver uma barriguinha de tanquinho, se ele tiver followers e dinheiro, pronto, a gente tem até dificuldade de parar pra pensar em algo que é diferente disso, né? A gente fala, pô, cara, aquele cara lá é muito bom, pô, 5 da manhã o cara tá na academia, ele tem... low carb e tal, tal, tal. Então, assim, não que essas coisas não sejam boas em si mesmas, mas a gente tem perdido totalmente a proporção do mundo, né? E só pontuando uma coisa, vocês falaram de que tem drogas aí que atrapalham, né? Não pontuaram isso, mas falaram, a gente perde essa noção do que é a finalidade da vida, né? Você falou droga, me veio uma coisa aqui que eu quero comentar, e sobre esse amor como fim, né? O amor, ele se auto-justifica, né? Ele é um fim em si mesmo, né? E quando a gente tem um ato de amor, você não tem um porquê para aquilo, é o amor, né? Então, assim, se eu for pensar, minha irmã mais nova foi mais fácil ali de dormir à noite, não dava trabalho, né? Minha mãe falou que, putz, eu tive uma mega gravidez de risco, né? Minha mãe ficou meses na cama, acordei, era de chorar muita noite e tal. E por que ela me tratava com tanto carinho como ela me tratava? Gastou dinheiro comigo, tempo, sono, etc, etc. Não tem não tem uma coisa depois daquilo. Aquilo é um fim em si, é simplesmente por amor. Né? O amor, ele completa essa lacuna que eu falei ali no início. Eu sei que a Nicole me ama porque não tem, a conta não fecha porque eu proporciono pra ela e o que ela faz pra mim. Tem um hiato aqui chamado amor, né? E pensando aqui no ponto de vista também da minha mãe, né, que as pessoas percebem isso mais nessa relação mãe e filho, pra sua mãe, o amor, ele se dá porque você inútil. E isso não é no sentido negativo. Porque a gente está numa época tão utilitarista que quando a gente fala a palavra inútil, parece algo ruim. É inútil no sentido de não ser um meio para nada. Porque se você falar que é útil, você tem que falar útil para quê? Né? E assim, se você for parar para pensar, a gente tende a ter instituições primárias e secundárias. Né? Essas instituições primárias são aquelas que mantêm as relações sociais, tendem a ser mais perenes. Né? Isso, caso clássico, família. Né? Sua mãe continua sendo sua mãe, seu pai, né? Antigamente sua esposa continuava sendo sua esposa, os filhos e tal, tal, tal. Também tem uma relação dessa, normalmente ali na paróquia, né? Uma relação mais de amizade que durava. E o trabalho tende a ser uma relação secundária. Você tem ali uma função, por mais que você seja amado, tem um carinho, uma hora você sai, outra pessoa entra no seu lugar, etc. E a gente tem um processo de secundarização dessas instituições humanas. Então, cada vez mais fácil é colocar o pai no asilo, né? Largar a mulher, largar os filhos, etc, etc. Então, a gente começa a tratar as pessoas como meio. Isso é muito interessante, porque quando a relação é primária, você tende a conhecer a pessoa pelo nome. Né? A gente vai descrever, fulano é isso, fulano é aquilo, né? Você vai ver sua mãe vai falar, ela é a Lara, né? Se você tá aqui num podcast ou não, se você precisar, se você ficar sem dinheiro, perder tudo, etc, ela ainda vai estar lá para cuidar de você, por quê? Porque ela te ama, ponto. Né? Não é porque você é útil, não é porque você é legal, não é porque você tem followers, não é porque você marcou ela, né? E a gente tá tão desacostumado a ver a pessoa como fim, que a gente perde essa noção de, sim, quando eu amo, eu vou perder algumas coisas porque eu quero o bem dela. E só. Né? Isso, às vezes a gente não tem dimensão disso de amor, tem algumas coisas que ajudam a pensar. Às vezes a gente se acha muito odiado dentro de casa, né? Porque os nossos pais nos ajudam a lembrar algumas verdades e nos sentimos amados pela faculdade. Beleza, imagina aí que Deus nos livre, né? Você bate o carro e precisa ser internado, né? Liga pros seus colegas. Quantos dos seus colegas vão ter a disposição de pagar a conta da internação, dormir lá com você, né? Você pode se surpreender negativamente com quão poucos iriam, né? E a chance que sua mãe chata iria, né? Estaria lá com você, porque ela te ama. E tem uma coisa que, e acho que talvez valha a gente comentar, não sei noção de tempo aqui, mas que mata essa visão do ser humano como fim, que é a pornografia.
coisa que destrói relacionamento. Isso é algo, há algum tempo eu comecei a falar um pouco mais sobre isso no Instagram, e é muito interessante, porque é como se isso fosse um assunto tabu, né? Assim, algo absolutamente comum, em que as pessoas, não vou falar disso, só que as pessoas começam a mandar mensagem, ei, eu preciso de ajuda nisso, é verdade, eu tô passando por isso aí. Desde, falando ali bem diretamente, né? Desde homem percebendo que tá ficando broxa, porque um estímulo de uma mulher de verdade não se compara aos estímulos de 500 mil mulheres que ele vê todos os dias nas mais diversas posições photoshopadas, etc, etc. Ejaculação precoce, dificuldade de ter relacionamento. Semana passada eu estava conversando com um homem que eu atendo, tem quase 30 anos, casado. Graças a Deus as coisas estão já melhorando em torno disso, mas ele falou assim pra mim, Augusto, eu tava com tanto problema com pornografia, que eu tava tendo relação com a minha esposa uma vez por mês. Mas o problema não é esse. É que quando eu tinha relação, eu quase que pensava assim, yes, check do mês, assim. E aqui entra uma coisa curiosa, que é bom a gente também pensar. A gente fica falando que o ser humano tem instinto sexual, também, ó, significado referente. O ser humano, se você falar que animal tem instinto, o ser humano não tem instinto. Só quero pontuar isso aqui porque eu percebo que ajuda as pessoas a entenderem algumas coisas. Se você considerar como instinto, né, uma reação de determinada espécie, bastante padronizada sobre certos estímulos, né, como a gente consegue ver nos animais, o ser humano não tem isso, né? Se você for considerar o instinto sexual e essa reação padronizada que se desencadeia, né, de maneira ali, muito constante, se você... Primeiro reparemos, né, o que seria o instinto sexual no ser humano, né? Desde pessoas que juram amor eterno, a pessoas que ficam trocando de pessoas, a pessoas que têm o celibato, a pessoas que às vezes não querem mesmo não tendo celibato. Então você tem uma reação absolutamente variada, né? E olhemos o animal com instinto sexual. Olha o cachorro no cio e a cadelinha no cio. O cachorro não pede licença, né? Oi, meu bem, tudo bom? Ela fala, qual é seu nome, seu currículo? Você vai me ligar amanhã? Não pede nem licença, né? Não pede nem licença. E se você for ver mesmo na faculdade, a chance que as pessoas vão conseguir lembrar, não tem aqueles esquenta para a festa? A quantidade de homens e mulheres que estariam ali à flor da pele na puberdade é muito comum. Homens e mulheres ficarem enchendo a cara porque morrem de vergonha. Quantos caras, amigos, eu já vi querendo chegar em menina pra se provar pro grupinho? O cara era mó tímido. Né? Falava, pô, tô morrendo de vergonha. Quantas meninas não acham que tem que ficar? Então, que instinto é esse que se manifesta de maneira tão pouco constante? E eu vendo isso no caso de casamento. Que instinto é esse que eles juram amor um ao outro no altar, dormem na mesma cama, os dois estão de pijama e não tem relação? E o cara fala, eu amo. Não tem relação. Isso é impressionante. O que a gente vê? Pornografia. Que mata a noção de ser humano como fim. Você não sabe o nome daquela pessoa. É um ambiente absolutamente controlado, né? Você pega o celular, né? Em que você tem uma série de pessoas aqui reagindo de acordo com aquilo que você quer. Uma mulher de verdade, um homem de verdade não é assim. Né? Você tem toda uma Você escolhe a circunstância, o tipo, a duração. É uma bizarrice de controle. Exato. Você tem várias pessoas naquela circunstância, e só para fechar um pouco aqui para jogar para vocês, isso desordena imaginário. As pessoas ficam imaginando besteira em situações e com uma frequência surpreendente. As pessoas não falam. Cada vez mais tem sido mais frequente, inclusive, com moças. É mais comum que homens tenham mais problema com isso por serem mais visuais, né? A gente percebe isso, por exemplo, que os romances na Amazon que vendem muito, né, eróticos, são mais público feminino. Homem era mais revista, porque o homem abre aquilo ali e fala, cadê a imagem, né? Então, o homem tende a ser mais visual, mas isso tende a ser cada vez mais comum também para mulheres. Isso desordena imaginário, vão ficar pensando coisas absolutamente bizarras. Criam expectativas falsas em relação ao que o outro tem que agir com ela e como que ela tem que agir. E do que é o sexo, inclusive, né? Exato, a quantidade de mulheres frustradas. Às vezes, tem uma moça solteira, que ela fica achando... Eu já vi frases assim, né? Uma menina falou, pois é, minha amiga, ela não entende, ela é solteira. Ela fala, nossa, eu sou tão boa de cama, por que ninguém me pede namoro? Sabe, é uma noção assim... Vixe. E se ela... Peraí, né? E é aquela coisa, e você tá aprendendo isso onde? Qual que é o seu modelo? De forma geral, elas estão se inspirando e tem como modelo mental a atriz pornô e o ator pornô. Exato. E às vezes ela acha... Ela tem estria que aquela atriz não tem, que fez um bando de cirurgia, que tá muito photoshopada, etc. E aí você tem uma geração de homens e mulheres cada vez mais inseguros, querendo ter relações absolutamente mais performáticas, que quando é a situação real, eles não conseguem ter a relação. E aí você vê crise em cima de crise. E isso, já que a gente tá falando de, por exemplo, matrimônio,
é um fator essencial. Que quando você vê que isso está desregulado, as pessoas sofrem muito mais do que as pessoas podem supor. Porque as pessoas não ficam falando em elevador, que elas são tristes. Isso é tenso, não sei quanto tempo eu falei aqui, mas faz sentido? Não, faz absoluto sentido. Total sentido. E a gente vê que muitos desses atores aí, pelo que a gente ouviu falar, atrizes, se suicidam, né? Se suicidam, overdose. A vida perde completamente o sentido. Sentido, né? É o que o Augusto falou, é o utilitarismo da coisa, né? Não esvaziamento. O esvaziamento, assim, você... Muito triste. A coisa fica totalmente sem nenhum cargado ali, né? É engraçado. E é muito isso. banalizado. Isso chega a virar rotina. Eu tô falando assim, às vezes a gente acha que os problemas em relacionamento são muito elevados, né? Olha, normalmente, assim, o básico tá desregulado. E se o fundamento tá bagunçado, o resto fica bagunçado. Então, assim, isso é muito, muito frequente, né? Isso hoje é uma demanda alta, assim. Altíssima. Assim, tende... Assim, é pra lá de 90% tranquilo, para não falar 99%. Assim, de contato em ensino fundamental. Uma vez eu abri uma enquete lá no Instagram, quantas pessoas que tiveram contato com pornografia a primeira vez no ensino fundamental. E deu 80%. Nossa. Só que considerando que 3% das pessoas lá que me seguem, agora não lembro a porcentagem exata, é menos de 18%, ou seja, tem várias pessoas que no ensino fundamental não tinham acesso à pornografia, então essa enquete está enviesada, né? Mas mesmo considerando um público em que não existia no ensino fundamental, isso já é uma taxa altíssima. E isso é uma das coisas... Peraí, se você você colocou o sentimento acima do valor da pessoa humana, como que você vai tentar convencer um jovem que ele tem que jurar amor eterno e ter exclusividade de uma pessoa de doação? Se ele está acostumado a ter várias todos os dias. Isso é muito sério. Virou rotina, a gente acorda, toma banho, toma café da manhã, recebe mensagem no grupo do WhatsApp, etc, né? E eu decidi puxar esse assunto aqui, porque eu acredito que a gente não fala disso o suficiente. E existe uma certa bolha que as pessoas, assim, é interessante. Eu já suponho que vai surgir esse assunto, passa algumas sessões e a pessoa fala, então, sabe, tava criando confiança. Aí ela... Entendi uma moça, pra vocês terem ideia, o nível que é pais e mães, pelo amor de Deus, olhem isso. Uma moça, ali em torno de 20 anos, surgiu esse assunto de pornografia, eu falei, desculpa a pergunta, qual foi a idade que você teve o primeiro contato? Ela de 6 para 7. Aí Meu Deus. E eu falei, como? Ela não, minha família, né, cuida de mim, não tinha... foi com uma colega que mostrou no celular na escola. Que tristeza. Nossa, E ela falou assim, essa amiguinha ficava indo pro quarto, a gente ficava trancando lá, e eu criei o hábito de ver isso por cerca de 10 anos com uma frequência altíssima, a partir dos 6. E hoje em dia, aí ela percebe, falou, isso me destruiu. Isso me destruiu. E aí a pessoa chega e fala, eu preciso de ajuda, tá errado. Porque ninguém termina isso se sentindo incrível. Exato.